Vamos começar com a primeira aula sobre polimorfismo de classe. Isso daqui vai cobrir herança, interface e em C++, como é diferente, é bem mais genérico do que Java, vocês vão conseguir adaptar para a linguagem que vocês quiserem no futuro. Então vamos começar aqui com a classe animal. A minha classe animal tem apenas um único método, que é o método falar, ok? Que vai retornar uma string. Esse virtual que aparece aqui, ele vai permitir uma ligação tardia. E a gente vai ver essa ligação funcionando mais para frente. E esse zero bem aqui está dizendo que eu não vou implementar. Então, as duas coisas aqui elas estão juntas. Se eu não vou implementar, eu preciso de alguma forma de vincular isso com as classes filhas. E aqui é que entra o virtual. Então, por enquanto, nosso método vai ser só esse. Vou também fazer aqui um str, string str, para transformar o nosso animal em texto e ela vai retornar só a palavra animal. Então pronto, minha classe está pronta, minha classe sequinha. Então vocês veem que aqui a gente colocou virtual e era obrigatório porque a gente não quis implementar o método speak. Como o animal não tem um método, tá com um método faltando, a gente disse que animal é uma classe abstrata, porque ela tem métodos faltando. Seria o equivalente no Java eu colocar o abstract na frente de qualquer um dos métodos, ou seja, ele não está sendo implementado nessa classe. Se ele não está sendo implementado na classe, eu não posso fazer um animal X. Eu não posso criar um animal porque está faltando um método. Ah, mas a gente chama isso daqui de um método virtual puro. Ou seja, ele não tem implementação. Eu digo que não tem implementação colocando zero. E digo que ele vai ser implementado no futuro, ele precisará ser implementado no futuro usando esse virtual. Eu não posso instanciar objetos do tipo abstratos. Agora vamos fazer um animal que corresponda à minha classe animal. Então, para isso, eu vou fazer uma classe gato. Para definir herança, eu vou colocar esse public aqui e vai ser sempre public, basicamente, para gente. Tá? Esse public altera a forma como são feitos os métodos, como são herdadas as permissões. Então, o nosso gato vai ter um atributo, que vai ser o nome. Eu vou ter um construtor. O construtor vai ser público. Ok, está aqui o meu construtor, então eu construo o nome. Para falar, o meu gato retorna miau. Vocês estão vendo que é o mesmo nome de speak aqui, o mesmo tipo de retorno de string e o mesmo tipo de parâmetro, não tem parâmetro. A assinatura do método, para eu poder fazer uma sobrescrita de método, tem que ser igual. E agora ele retorna miau. E para retornar aqui o tipo, né, o texto, eu vou retornar que eu não sou mais um animal qualquer, mas eu sou um gato. Então, percebam que eu estou fazendo aqui duas sobrecargas, tanto do virtual, do string speak, quanto do string str. Então agora, já fiz a minha herança. Ah, sim. Eu vou colocar agora o nome do gato aqui. Mas, gato tem o nome, né? Mais name. Agora eu posso criar um gato. Se eu criar um gato, posso colocar o nome que eu quiser. E eu posso invocar os métodos diretamente do gato. Porque o gato tem os métodos pick e tem o método str. Então poderia fazer stdcout, lembrando que eles retornam string, c.str para dar o nome do gato e stdcout c.speak para fazer o gato miar. Eu vou aqui rodar o meu comando que compila e roda. Ok. Então o tipo é o gato tom e o barulho que ele faz é miau. Mas a beleza da herança é a capacidade de tratar o meu objeto como a classe primitiva. Isso daqui a gente chama de classe derivada, classe filha
E esse daqui a gente chama de classe primitiva ou classe pai. Outro nome que a gente poderia dar para esses daqui seriam superclasse. E esse daqui seria o subclasse. Então, esses três nomes são equivalentes aqui, tá? Classe primitiva, classe derivada, classe pai, classe filha, superclasse e subclasse. Eu quero poder tratar o meu gato como um animal. Só que eu só posso fazer isso utilizando um ponteiro. Se eu tentar fazer assim, animal C recebe gato, é como se eu estivesse criando um objeto desse tipo e copiando ele, porque ele é estático, e copiando ele para um objeto desse tipo. Só que como eles não são compatíveis, por exemplo, o nome vai se perder. Mas nem vai deixar nesse caso aqui, porque eu não tenho sequer como copiar esse método speak que está aqui para o método speak que não tem corpo. Então você só vai conseguir fazer herança em C++ se for com o uso de ponteiros, seja ponteiros crus ou ponteiros inteligentes. New cat. Agora, vamos prestar atenção de como o comportamento vai ser diferente. Eu vou te chamar tanto o str quanto o speak. Então, vamos ver agora. Se eu chamar o str, ele vai aparecer que é animal, e quando eu chamar o speak, ele vai aparecer que é miau. Então, o speak funcionou certinho. Aqui ele fez o vínculo do miau. Mas o str, ele chamou pelo pai, pelo animal. Por que isso aconteceu? Vocês lembram que eu disse que o virtual era que me jogava para a classe filha? Então, na hora que eu estou olhando ele como animal, que eu chamo o método str, é rodado esse método aqui. A partir do momento que eu coloco o virtual aqui na frente, eu mando ele procurar essa implementação lá na classe filha. E aí o comportamento sai como esperado. Cat Garfield e Miau. No Java, por default, todos os métodos sempre são virtuais. C++, você precisa colocar o nome virtual na frente para fazer o link. Se por acaso você quisesse herdar de gato para outras classes, você teria também que ter os métodos virtuais aqui para garantir que as suas outras classes, a de gato, você quer ter um gato siamês, gato de rua, gato do mato. Então, tem que ter o virtual para ele poder fazer o link certinho. Com o nosso modelo pronto, eu posso criar aqui uma outra classe para a gente poder colocar junto do gato. Então, como eu já expliquei, primeiro eu vou criar aqui a classe cachorro. Cachorro também tem um nome. Vou criar aqui o construtor de cachorro. O construtor de cachorro recebe também o nome do cachorro. E o barulho que o cachorro faz é au au. E o nome dele vai ser cachorro com o nome. É a mesma condição de gato, só que agora para dog. Então eu posso tanto colocar aqui um animal cachorro e um animal dog. E eu posso fazer o dog agora latir. Super rápido, pausa e dá uma olhada no vídeo, tá? É a mesma coisa do gato para o cachorro. Então, qual é a parte interessante? Que eu consigo agora colocar gatos e cachorros no mesmo saco, na mesma estrutura, tratá-los da mesma forma, porque ambos implementam de animal. Então eu posso fazer um vetor de animais. Vou fazer como vetor cru e depois como vetor de ponteiros. Vou precisar aqui da classe vector. E já de cara eu vou colocar a classe memory que eu vou usar daqui a pouco. Memory vai ser para o nosso shared PTR. Então eu vou criar aqui um vector, começando com ponteiro cru, tá? De animais. E aí eu vou colocar alguns animais dentro desse vetor. Vou primeiro colocar um gato, depois eu vou colocar um cachorro. Agora eu vou colocar... Não, eu quero outro gato. E agora eu quero mais um cachorro. Tem o Pluto, o Spike, o Félix e o Tom. Agora, para imprimir os animais, eu preciso percorrê-los como animais que eles são. Cada um desses elementos é um ponteiro para animal. E
e eu posso manipulá-los utilizando apenas os métodos que o animal me permite. Então, o animal me permite o speak e o str. Então, eu vou fazer assim. O nome dele, animal str, diz, e o barulho que ele faz. Então, vamos ver aqui. O gato Tom diz miau, o cachorro Spike diz au au, o gato Félix diz miau e o cachorro Pluto diz au au. Então você vê que eu consegui manipulá-los tipos diferentes dentro da mesma estrutura. Qual a desvantagem de a gente trabalhar com ponteiros crus, né, raw pointers, é ter que fazer o processo de desalocação. Então teria que obrigatoriamente no final do meu código, para não ter vazamento de memória, percorrer todos os animais que eu criei, deletando. Esse processo se torna desnecessário, eu posso me livrar dele se eu utilizar smart pointers, né, ponteiros inteligentes. Então eu faria assim, eu estaria utilizando um shared ptr de animal. Então esse shared ptr é uma classe que vai gerenciar a memória para mim. Quando ele não mais precisar desse bloco de memória, automaticamente ele vai deletar. Então não sou mais eu que faço o delete, quem vai fazer é o shared ptr. Então vamos recriar agora utilizando o shared ptr. Ao invés de fazer assim, new cat, a gente usa essa construção aqui, ó. Make shared de cat. Vou criar um bloco de memória compartilhada de gato. E aí aqui eu passo o construtor do gato para o make shared. Vou fazer aqui os outros. Vou fazer aqui o Spike. O Félix e o Pluto. Aqui, mesma construção de antes, só que agora utilizando o shared ptr ao invés do animal asterisco. A vantagem disso, não preciso fazer gestão de memória, não tem perigo de dar double pointer. Eu tenho uma perda de desempenho bem maior comparado com ponteiro cru. Eu teria a opção do ponteiro, né, do unique pointer, unique ptr, mas isso exigiria da gente um pouco mais de compreensão da linguagem e isso vai ficar para outra aula. O shared ptr ele é bem mais seguro em relação a isso. Então pronto. Mesmo comportamento e agora eu posso percorrer os meus elementos imprimindo. Vamos mergulhar um pouquinho mais no conceito de herança. A herança me permite uma implementação em camadas, onde eu aproveito o que tem na classe base e aprofundo, né, melhor na classe derivada. Vamos fazer agora uma coisa específica de todo animal. Todo animal pode morrer. Então, eu vou colocar aqui um método boolean alive. Todos os animais podem morrer. E todos os animais, quando são construídos, né, quando são criados, eles começam vivos. Então, eu coloquei aqui um boolean alive setado para true. Todos os animais começam vivos. Gatos, cachorros. Vou fazer aqui um método isAlive para verificar se meu animal está vivo. Virtual is alive. Eu vou retornar se ele está vivo. Ok, virtual ou is alive. E agora eu vou colocar seguinte, vou colocar animal e depois eu vou colocar dizendo se ele está vivo ou está morto. Se ele estiver vivo, eu vou retornar vivo, senão eu vou retornar morto. Vou colocar assim para então eu vou retornar esse texto bem aqui. Se ele estiver vivo, eu retorno vivo. Se ele estiver morto, eu retorno morto. Ok. Se eu não mexer em nada, meu código continua como estava normal, porque eu não estou utilizando nenhum desses métodos. Eu não estou utilizando esse str e não estou utilizando a live.
Porém, se eu perguntasse para eles se esses animais estão vivos, todos me diriam que eles estão vivos. std cout animal data is alive. Vai aparecer que todo mundo está vivo. O Tono, o Spike, o Félix e o Pluto. Está todo mundo vivo. Se eu perguntasse aqui o str, esse str que sairia seria a sobrescrita em animal. Então sairia dog, sairia cat. A forma como eu tenho de aproveitar esse código é explicitamente dizendo: ei, nesse método str, eu quero utilizar o método do pai. E eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que eu vou utilizar de animal o método str. Estou chamando o método da classe pai para aproveitar aqui na classe filho. Agora, quando eu chamar todo mundo que é gato, vai aparecer que está vivo na frente. Todo mundo que é gato vai aparecer que está vivo. Alive, alive. Posso tirar isso daqui agora. Mas no cachorro não. O cachorro ele está colocando só o método do pai. Só o método sobrescrito. Não está usando o método do pai. Se eu fizesse também do cachorro, bastaria eu fazer a mesma coisa no cachorro. O cachorro vai avisar lá no str se ele está vivo utilizando o método do pai. Só voltando só um espaço aqui. A partir da classe pai, como a gente está aqui, eu só posso chamar diretamente métodos que existam na classe pai. Por exemplo, a nossa classe aqui animal, eu só posso chamar os métodos speak, isAlive e str. E só. Por quê? Porque são os únicos métodos que estão aqui. Se eu criar no gato um método lamber, né? Virtual void licking. O gato está se lambendo. E não posso chamá-lo aqui, porque a partir daqui eu só consigo vê-lo como animal. Se eu tentar fazer isso, animal, licking, ele vai dizer: ei, isso daqui não existe na classe animal. E é verdade. Isso daqui só existe na classe gato. Tem uma forma de eu perguntar se esse animal é um gato. Assim, a gente não deveria fazer isso, mas é importante entender que é possível. Em algumas linguagens você vai ter palavras reservadas, como por exemplo no Java você teria o instance of. Você perguntaria: ei, esse animal é uma instância de gato? Se fosse, você converteria para gato. C++ a gente tenta a conversão e aí a gente verifica se a conversão foi válida ou não foi válida. Eu poderia fazer o seguinte: eu vou tentar transformar esse animal num gato através de um cast dinâmico de ponteiro, né? Porque isso daqui é um smart pointer. Então eu vou tentar transformar esse animal em um gato, em um shared PTR de gato. E aí eu verifico se isso daqui deu certo, né? Se isso daqui deu certo, ou seja, se isso daqui foi diferente no PTR, só que isso daqui é redundante, tá? Se isso daqui deu certo, então eu posso pedir para o gato se lamber. Tá? Então, a partir disso daqui, esse gato é o mesmo objeto desse animal, só que eu estou olhando para ele como gato e não olhando para ele como animal. Então, agora, os animaizinhos, os gatinhos, vão estar se lambendo. Né? Esse daqui e esse daqui. Vamos trabalhar agora a sobrescrita de método. Então, eu vou sobrescrever o comportamento da classe pai. Na classe pai eu tenho um método isAlive, mas eu não tenho nenhuma forma de manipular esse método. Então, vou fazer o seguinte: animais podem morrer. Então, eu vou fazer um virtual
void die. E no meu die, o alive vai para false. Ok? Então, a partir de agora, eu posso matar os bichinhos. Então, eu vou fazer aqui um laço, matando todo mundo. E depois um outro laço mostrando. Tá bem explícito que eles estão morrendo. Morte natural, tá? Ninguém fez nada com os bichinhos, não. Animal, seta, die. Eu matei todo mundo. E depois eu mostrei todo mundo. Lembrando, o die eu implementei aqui no método animal. Então aí ele vai valer tanto para o cachorro quanto para o gato. Ele vai modificar o alive. Quando modificar o alive, na hora que chamar o str do pai, vai aparecer como dead. Esse str do pai está sendo chamado pelos str dos filhos. Por isso que vai aparecer que ele está morto. Todo mundo morto. Ok? Então, se eu tentasse... Ó, só que os bichos mortos estão dizendo miau. Uau. Ele tem que impedir que os bichos mortos falem, né? Bicho morto não fala. Então, como é que eu deveria fazer isso? No meu método speak, eu teria que garantir que ele só vai dizer miau se ele estiver vivo. Então, vamos agora prestar atenção na característica do público e privado. Eu vou fazer o seguinte. Se ele estiver vivo, como é que eu acesso o vivo? Se eu tentasse fazer assim, alive, miau, se não, rest in peace. Ele diria, ei, o alive é inacessível, porque o alive é da classe pai e ele está declarado como private. Só lembrando que se eu não coloco nada, o default da classe é private. Então é equivalente a fazer isso aqui como privado. Para que ele seja visível nos filhos também, ele teria que ser um protected. Ou então eu poderia usar o método público que eu tenho, asAlive. Se eu quisesse deixar isso aqui como private. Então vamos lá, eu vou usar aqui o asAlive. asAlive. Se ele estiver vivo, ele diz miau. Se não, hip. Mesma coisa aqui para o cachorro. Se estiver vivo, ele diz au au. Se não, ele diz hip. Agora sim, os bichos mortos não fazem mais barulho. Ok, ó. Gatinho, cachorro, nenhum deles faz mais barulho. Uma outra coisa que eu posso fazer, que é bem interessante, é mudar o comportamento do morrer do gato. Porque o cachorro não alterou nenhum comportamento, ele só está usando a morte, né, da classe pai, da parte mais interna, para morrer de fato. Mas quem disse que gato morre fácil, né? Então vamos fazer o seguinte, o meu gato tem 7 vidas. Tá? Então eu vou criar aqui uma variável vidas que vai começar com 7. Vou fazer o seguinte, para não ter que matar tanto os pobres dos gatos, vou colocar só 3. Tudo bem? Então, eu vou sobrescrever o método do pai, virtual void die, e vou sobrescrever da seguinte forma. Se ele tiver mais do que 0 vida, eu só diminuo as vidas, mas ele não morre de fato. Se não, aí sim eu chamo o método morrer do pai. Ele só vai morrer quando ele tiver de fato 0 vidas. Senão ele não morre mais. Então vamos testar aqui. Para poder a gente enxergar, eu vou colocar aqui do lado do nome do gato a quantidade de vidas que ele tem. Então, todos os gatinhos agora vão ter, depois de matar, 2 vidas ainda, vão estar vivinhos da Silva. Então, o Tom, mesmo morrendo uma vez, ainda tem 2 vidas, está vivo. E o Félix também. Morreu 2 vidas, está vivo. E aí eu posso ir fazendo isso, né? Alterando o comportamento dos pais nos filhos. Agora, os gatos não morrem usando o DAI, eles morrem usando o seu próprio o seu próprio método DAI, que é alterado, e é baseado nos seus próprios atributos. Então, a forma mais fácil de separar gatos e cachorros é
mata tudo que está dentro do saco, o que sobreviver, o que sobreviver é gato. É claro que é uma brincadeira. Então bora lá. Eu vou agora filtrar. Eu já não matei? Mandei matar todo mundo aqui. Os gatos vão sobreviver. E aí eu vou filtrar. Vou tirar do saco tudo que não é gato. Então eu vou fazer o seguinte. Vou passear por todos os animais. Só que agora, como eu preciso dos iteradores para matar, vou fazer esse iteradorzinho aqui. Então, se se ele não estiver vivo, tá bom, essa construção pode ser um pouquinho feia para você, então sugiro que você faça quando tiver com iteradores em 2 camadas. Então, o meu animal é asterisco IT, e aí daqui eu posso acessar usando animal. Se ele não estiver vivo, eu tiro ele e pego quem ficou no lugar dele, senão eu vou para frente. Tá? Uma péssima implementação em termos de desempenho, mas fica fácil entender o que é que ele faz. Vou passeando por todos os animais. Se ele estiver vivo, eu tiro ele da lista e pego o próximo, porque vai ficar na posição dele para poder analisar. Senão, eu vou para o próximo elemento. Eu vou andando, andando, andando e me livrando de todos os animais que já morreram. E no final eu posso botar só os animais que ainda estão vivos. No caso aqui vão ser os 2 gatinhos.